Hum. Então, vamos fazer nossa oração, vamos mentalizar a figura de Jesus, vamos pedir a Ele que nos ilumine na nossa compreensão, para que esses ensinamentos que hoje nós vamos ver, nós vamos estudar, possam sensibilizar as nossas emoções, os nossos sentimentos e nos transformar, Senhor, em criaturas melhores. Sabemos que ainda temos um grande caminho a percorrer, ainda temos muitas batalhas a vencer dentro de nós, para que a gente possa se tornar melhor, transformar a nossa encarnação em algo positivo para nós e para as pessoas com quem convivemos. Mais uma vez, nós agradecemos, Senhor, essa oportunidade que nos dá. E agradecemos Emmanuel, Joana de Ângeles, que trazem, assim, com os seus ensinamentos, profundas reflexões para as nossas almas. Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade que nós temos e que a sua paz nos envolva e nos proteja agora e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, olha, vamos então achá-lo, nos localizarmos no livro há 2000 anos. A minha é o antigo, vai lá, 2000 anos, capítulo 2. Nós paramos lá com a Alexandra, lá no Lúcido da Família, e nós vamos começar assim no parágrafo que começa assim: no Palácio dos Lentulus. Esse modelo aqui antigo, a minha página é 245. No meu é 195, no novo. Ó, isso. Todo mundo já encontrou? Enquanto vocês vão encontrando, nós vamos só fazendo uma rápida recapitulação. Nós estamos começando a estudar a parte 2 desse livro há 2000 anos. No primeiro capítulo dessa segunda parte foi tratado o retorno da família do senador Públio Lentulus para Roma e o desencarne, né, o falecimento do amigo dele, o Flamínio. Então, todo o capítulo 1 foi relatando essas duas situações importantes. Já no capítulo 2, que nós vamos continuar o estudo, nessa primeira parte do estudo que a Alexandra nos trouxe, o título do capítulo é Sombras e Núpcias. Aí, na primeira parte, né, esse capítulo foi dividido por 3, porque ele é bastante grande, em 3 partes. Essa primeira parte, que foi estudada sob a coordenação da Alexandra, nós vimos assim o desconforto, o principal fato, por exemplo, a indisposição da Aurélia, né, a filha da Flúvia, insatisfeita com o noivado da Flávia com o Plínio. Então, essa primeira parte ali foi todo o diálogo de mãe e filha, ela chorosa, ela reclamando dessa situação. Então, a partir daí, né, nós estudamos até uma partezinha, nós vamos continuar esse relato. Então, vamos lá. Eu vou começar a leitura. No Palácio dos Lentulus, a vida transcorria com relativa tranquilidade. Calpurnia passava ali os primeiros meses depois do falecimento do marido, em companhia dos filhos, enquanto Plínio... Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu vou recomeçar. Calpurnia passava ali os primeiros meses depois do falecimento do marido, em companhia dos filhos, enquanto Plínio e Flávia teciam o seu romance de esperança e de amor nas luzes da mocidade, sob a bênção dos deuses de quem não se esqueciam, na culminância radiosa da sua doce afeição. Então, aqui só a gente criar o cenário. Onde que eles estavam? A Calpurnia e os filhos. Eles estavam na residência do Públio Lentulus.
Eles foram para lá, se transferiram para lá logo após o falecimento do Flamínio. Eles, como ela está dizendo aqui, eles foram lá para se recuperar, para se refazer, né? Talvez fosse o costume, né, que mudar de lugar para esquecer, para criar, e para que os amigos também pudessem dar aquele amparo, aquele consolo necessário nesse primeiro momento de separação, né, do pai e do esposo, né? Então, eles estavam morando na casa do senador Públio Lentulus, né? Por isso que ele fala no Palácio dos Lentulus, e estavam lá. E, ao mesmo tempo, era uma oportunidade do Plínio e da Flávia namorarem, fazerem planos, né? Já estavam noivos, já se preparando para um futuro casamento, para um próximo casamento, né? Então, era lá naquele... Ela fala que tudo estava correndo, Emmanuel fala, numa aparente tranquilidade. Continuando. Aliando-se das inquietações da época, Plínio recolhia-se sempre que possível aos seus aposentos no Palácio do Aventino. O Palácio do Aventino é a residência dos Lentulus, né? Entregando-se à pintura ou à escultura, em que era exímio modelando em preciosos mármores belos exemplares de Vênus e de Apolo, que eram dados a Flávia como recordação do seu intenso amor. Então, a gente percebe uma característica dele, que ele era um escultor, né? Porque ele conseguia esculpir no mármore, né, figuras, né, como Vênus, como Apolo, né? E a gente percebe assim, que ele se afastou daquela vida de libertinagem, de festas, né? Que era uma grande preocupação dos pais. Tanto a Calpurnia como o Flamínio tinham manifestado em vários momentos que ele se preocupava pelo modo como os dois, não só o Plínio, como o Agripa também, de uma vida assim, sem muita responsabilidade, né? E ele, com o noivado, ele se afastou. E ele, então, sempre que possível, passava a maior parte do tempo dentro de casa. E o que acontecia com a Flávia? Por sua vez, a Flávia compunha delicadas joias poéticas, musicadas na lira por suas próprias mãos, oferecendo as flores da alma ao noivo idolatrado, em cujo espírito generoso colocara os mais belos sonhos do coração. Então, estavam vivendo um namoro, né, maravilhoso, encantador, enquanto um esculpia, o outro compunha, a outra compunha. Então, enfim, eles estavam bastante felizes, né? Ali houve realmente encontro de almas, é o que a gente deduz até então, né? Continuando. Apenas uma pessoa, porém, né, como nem tudo é maravilhoso, tinha alguém que não estava muito feliz. Aí ele nos narra o seguinte: apenas uma pessoa não tolerava, olha o verbo, não tolerava aquele formoso encontro de duas almas gêmeas. Quem era essa pessoa? Essa pessoa era Agripa, o irmão mais velho. Desde o instante em que vira a filha do senador no porto de Óstia, pensou haver encontrado a futura esposa. Supunha-se o único candidato ao coração daquela jovem romana, enigmática e inteligente, em cujas faces coradas brincava sempre um sorriso de bondade superior, como se a Palestina lhe houvesse imposto uma beleza nova, cheia de misteriosos e singulares atrativos. Então, o Agripa não estava, porque o Agripa também se apaixonou por ela, né? Mas foi tão forte e tão espontânea a atração de Plínio que é interessante que não houve, né? Aqui fala assim, ele usa o verbo supunha, porque a suposição era só na cabeça do Agripa, porque em nenhum momento, pelo menos a gente não leu aqui no relato, que em nenhum momento passou pela cabeça da Flávia ou
de enxergar o Agripa como um futuro pretendente. Foi tão espontâneo e tão natural o encontro dos dois, do Plínio com a Flávia, que não houve nenhum, não houve um namoro, não houve uma escolha, você tem que escolher entre um e outro, não. Foi aquela atração, aquele chamado que a gente diria, o amor à primeira vista, né? Olhou, era como nós vamos ver, o encontro de almas, é como se eles já se conhecessem há muito tempo e, com um simples olhar, falou, é ele. E mais na cabeça do Agripa, que se encantou também com ela, ele supôs, ele se viu no lugar do Plínio, né? Então, aquilo realmente estava chateando profundamente o Agripa, o irmão. Mas, à vista dos projetos de casamento do irmão com Flávia, seus planos haviam fracassado totalmente. Debalde presumira haver encontrado a mulher dos seus sonhos, porque a ternura, os caprichos dela pertenciam ao irmão unicamente. Foi por esse motivo que, de par com o retraimento de Plínio Severo dentro do lar, para a organização dos seus projetos futuros, Agripa se desviara para uma longa série de atos impensados, acentuando cada vez mais a feição extravagante da sua personalidade, preferindo as companhias mais nocivas e os ambientes mais viciosos. Então, aqui vamos dar uma paradinha. Olha só a transformação, né? Plínio era dado a festejos, vamos dizer assim, a farra, a orgia, né? E nesses encontros, nessas oportunidades que ele se encontrava com a Aurélia, mas ele sem nenhum compromisso, né? Ele gostava da festa. Ele, inclusive, lá na primeira parte, lá que nós estudamos com o Alexandre, tem uma característica dele. Ele era nervoso e galanteador. Mas ele foi perdendo, ele foi se afastando desses hábitos quando ficou noivo, ficou dentro de casa, fazendo planos, se organizando, conhecendo melhor a Flávia. E, em contrapartida, o Agripa, que foi, vamos dizer assim, usando um português, caiu na farra, né? Aquilo que o irmão deixou de fazer, ele começou a fazer em excesso. Como diz aqui, ele mostrou uma feição extravagante, ele tinha uma personalidade extravagante, e ele se entregou deliberadamente a essa extravagância como uma forma de fugir, como uma forma de esquecer aquela frustração por ele não conseguir, vamos dizer assim, mas não ter um contato mais direto, né? Não ter oportunidade, já que ele se viu frustrado naquele sonho que ele só teve de ter uma relação afetiva com a Flávia. E com isso, mas o que aconteceu com isso? Com esses excessos de festa, de orgia, enfim, o que aconteceu? No curso dos seus desvios numerosos, adoecera gravemente. Ele ficou doente. Ele excedeu tanto e se entregou tanto a tantos vícios, como li aqui, tantas companhias nocivas, em tanto ambiente nocivo, que ele adoeceu, inspirando cuidado à sua mãe, que se desvelava pelos filhos com o mesmo carinho de sempre. Então, ele se adoeceu. Aquele excesso levou ele a ficar doente. Nós vamos encontrá-lo desse modo. Marli, posso só fazer uma observação aqui que eu fiquei pensando? Você vê, ele adoeceu e eles eram jovens, né? Tinha 26 anos, eu acho, o Agripa, ou era o Plínio que tinha 26, não sei qual deles, mas era nessa faixa. Imagine, olha que coisa, né? Uma vida desregrada ainda, porque não, aqui dá a entender que não passou, né? Não passaram-se anos em viciações, em nada, né? Algo bastante rápido aqui, e ele fica gravemente doente, né? Talvez também a gente possa imaginar que ele acumulou essa frustração tão grande de não ter podido estar né, ter um romance com a Flávia, né? Eu acho que também
deve ter algo mais aí, né? Dá para a gente remeter a coisas anteriores de outras encarnações, né? Ele Sim. deve ter ficado uma frustração muito grande e é curioso a gente pensar isso, né? Essa vida de devassidão aqui, porque realmente eles faziam tudo quanto é tipo de excesso, né? Tudo quanto é... Na primeira parte, fala assim que tinha costume de fazer bacanais, né? Quer dizer, era mulheres, bebida. A gente não pode esquecer que eles tinham uma vida de muita... Você lembra aquela imagem daquele jantar lá oferecido ao Pôncio Pilatos? Tinha escravo para fazer tudo, para abanar, para pegar os restos, para limpar a boca, né? Enfim, caiu uma comida, tinha escravo. Agora, você imagine em Roma. Se na Palestina era assim... vai saber se, por exemplo, ele essa doença, ele adoece aqui, a gente não acho que não fala, né, exatamente o que ele adoeceu, mas vai saber se não é até uma doença sexualmente transmissível, né? Qualquer infecção que poderia pegar, porque o comportamento ali, né? Sim, então, não dá para excluir, né? Sim, não. Aqui mais adiante, a gente talvez vai ter uma noção melhor assim porque, na verdade, ele estava doente da alma. O que estava doente, o corpo apenas, vamos dizer assim, exteriorizou uma doença que era interior. Ele estava triste. A gente já não viu dizer pessoa que fica doente. Aqui agora, né? Assim, a pessoa fica tão triste que fica doente. Então, ele estava triste, frustrado e confuso, porque, como nós vamos ver aqui mais adiante, ele só não tomava uma atitude, vamos dizer assim, bruta, porque era o irmão dele, o outro personagem. Porque se fosse um outro homem, um outro rapaz que não fosse o Plínio, que não fosse o irmão, ele já, como ele mesmo vai dizer, ele talvez não teria matado a pessoa para ficar com a Flávia. Porque era uma coisa que ele não conseguia explicar a atração que ele sentia por ela, né? Provavelmente, no decorrer da leitura, não sei, a gente vai descobrir uma outra ligação, talvez até do passado, né? Quantos dramas existem nessa relação, né, afetiva entre um casal, depois entre os filhos. Às vezes a gente vê assim, dificuldade de filho aceitar o pai, às vezes foi um relacionamento de um afetivo que a mãe teve numa outra encarnação, a gente não sabe, né? Existe tanta trama por aí que a gente não, graças a Deus, eu costumo dizer que a gente não lembra, porque seria muito constrangedor se a gente pudesse estar vendo o passado, do que nós já fizemos, que outras pessoas fizeram, às vezes, que vivem até ao nosso derredor, né? Então, a gente não sabe, mas ele sentia uma atração tão forte, que ele adoeceu. Na tentativa de fugir daquele sentimento, ou daquela situação, ou da presença dos dois, ele se entregou a tantos excessos que ele chegou ao ponto de adoecer. Bom, vamos continuar aqui, que a gente vai ver assim, mais detalhe dessa situação afetiva que ele estava vivendo. Vamos encontrá-lo desse modo por uma bela tarde romana, no mesmo terraço, onde vimos Públio Lentulus em amargas meditações nas primeiras páginas desse livro. Então, ela se reporta lá uma vez que o Públio estava até com o Flamínio sentado no tipo de uma varanda, né, no mesmo lugar. Virações cariciosas refrescavam o crepúsculo ainda saturada dos clarões do sol formoso e quente. A seu lado, Capúrnia examina algumas peças de lã, deitando-lhe olhares afetuosos. Em dado momento, a veneranda senhora dirige-lhe a palavra nesses termos. Então, meu filho, rendamos graças aos deuses, porque agora te vejo muito melhor e a caminho do mais franco restabelecimento. Veja bem, ele já estava melhorando um pouquinho, né? Quer dizer, ele deve ter chegado, como a Simone lembrou, numa doença muito grave. A gente pode até imaginar que tipo de doença. Enfim, ele
realmente ficou muito gravemente doente, mas já estava em recuperação. Aí ele responde para a mãe: sim, mãe, murmurou o moço convalescente. Estou bem melhor e mais forte. Todavia, espero que nos transfiramos para a nossa casa dentro de 2 dias, a fim de poder consolidar minha cura, procurando esquecer. Aí ele começa o desabafo, né? Ele já dá a primeira dica. Olha, vamos melhorar, e eu quero, porque ele queria deixar de ver, né? Talvez o excesso a que ele entregou foi uma espécie de fuga. E aqui, mais uma vez, também ele estava querendo fugir da presença, né? Do casal, né? Que perturbava a mãe. Aí, o que a mãe pergunta? Esqueci. Ô, Marli, posso fazer só um... Sim, fica à vontade. Sim. Eu com a minha falação, né, gente? É bom. E outras pessoas, gente, se quiser seguir o mesmo caminho da Simone, fica à vontade. Senão eu fico aqui falando o tempo inteiro. Marli, não, sabe o que eu pensei aqui? Tem uns estudos de Joana de Ângeles que fala sobre a fuga psicológica, né? Que é isso aí que você está falando. E, por exemplo, é comum a gente se entorpecer, o entorpecimento, né? Por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas ou drogas, né? Ilícitas, enfim, para se entorpecer a mente, o psicológico, e aí você foge. É uma das maneiras, né? Então, isso me fez lembrar aqui na situação dele, né? Nesse... Tudo que ele procurava era fugir, né? Porque era doloroso para ele ter que pensar na situação, analisar, porque na cabeça dele é interessante os verbos que Emmanuel usa. Ele faz aqui. Ele supôs. Não houve nenhum assim, gesto da Flávia alimentando uma esperança ou dando a entender que tinha olhado para ele ou que estava na dúvida entre ele e o irmão. Não houve. Ele supôs. Ele olhou aquela mulher, que deveria ser muito bonita, bela, encantou-se e já viu se casado. E, de repente, ela escolhe o irmão. Olha a situação, né? A frustração que ele vivia. Aí a Capurnia pergunta: esqueceram o quê? Aí ele responde: minha mãe, respondeu o jovem enigmaticamente. A saúde não pode voltar ao corpo quando o espírito continua enfermo. Olha só o que ele diz aqui. Aí, isso aqui, gente, me reportou, eu fui procurar lá, porque eu vi alguma coisa, falei lá na Joana de Ângeles, né? Lá no livro O Homem Integral, tem realmente um capítulo, né, em que um item que ela vai tratar de doenças físicas e mentais. E aí a gente vai lendo ali, a gente vê que realmente as doenças, ela tem a sua matriz no espírito. Quando ela chega a manifestar-se no corpo, era até interessante. A Alexandra está aí? Não, né? Deixa eu olhar aqui. Não tá. Eu acho que ela mandou alguma mensagem que estava no trabalho hoje, que não ia conseguir vir, Marli. Então, epa! Você está escura para nós, Marli. Você está... Espera aí, deixa eu ver. Eu perdi. Você está escura, é ótimo. Você está sem vídeo. Sim, achei. Agora foi, né? Agora está ok, gente? Então, lá nesse item lá de doenças físicas e mentais, Joana ela traz assim. Primeiro, o que vem ser saúde? Porque quando ele diz aqui, a saúde não pode voltar ao corpo quando o espírito continua enfermo, pela definição da OMS, da Organização Mundial de Saúde, o que vem ser saúde? É interessante que você vê que, mesmo no aspecto ainda científico, deixando qualquer aspecto religioso, a OMS diz o seguinte: o que é a saúde para a OMS? Resulta da harmonia de 3 fatores. Bem-estar psicológico, a gente vê. Ele estava psicologicamente equilibrado? Não. Ele estava desequilibrado emocionalmente. Então, para a OMS, o bem-estar, 3 fatores. Primeiro,
bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico e satisfação econômica. Para que possa se dizer que você está sadio para a OMS, é preciso você estar bem psicologicamente, é preciso que você esteja bem economicamente e é preciso que fisicamente você esteja bem. Então, ele não estava bem. A saúde dele, ele não estava saudável. Porque, como ele mesmo afirma, o espírito continuava enfermo. E continuaria, mesmo se ele mudasse. Ele podia voltar lá para a casa dele, a doença ia continuar com ele. Mesmo que fisicamente, aparentemente, ele estivesse aparentemente saudável. Mais um trechozinho deste mesmo Homem Integral que eu gostaria de ler é o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. A Joana diz o seguinte: doença é um efeito de distúrbios profundos. Olha a situação dele, ele estava profundamente desequilibrado. Então, ela diz aqui, doença é um efeito, quer dizer, a doença do corpo é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou espírito. Então, quando a doença chega a manifestar-se no corpo, ela só está manifestando um distúrbio que tem no espírito. Quando eu digo assim, daqui a um tempo, se Deus quiser, quando a ciência humana, né, quando o médico, quando a medicina humana tratar o ser como um ser integral, como o próprio nome da Joana está dizendo, né? Quando o enxergarmos por um todo, talvez nós vamos ter um caminho melhor no tratamento, muitas vezes, de várias doenças. Hoje, graças a Deus, a gente já pode dizer que a medicina já avançou também, apesar de ter, às vezes, alguma dificuldade, mas a gente vê, por exemplo, quando a gente trata... Eu sou hipertensa, toda vez que eu vou no médico fazer meus exames periódicos, ele costuma falar, e aí, como que vai a ansiedade? Eu não achava que eu era ansiosa, mas ele que é o médico, e aí, como que vai a ansiedade? Já aí, liga diretamente, né? Já aí, tem doença que parece que é psicossomática, que eles falam, né? Vai do psicológico direto para o corpo, né? Impressionante. Toma um remédio, está equilibrado, tudinho, mas ele toda vez, e aí, como que está ele? E eu nunca falei para ele nada, eu não sou de contar, nunca, mas ele sempre pergunta, e aí, como que vai a ansiedade? Está muito ansiosa ainda? Quer dizer, por quê? Porque a hipertensão está associada com esse desequilíbrio da ansiedade, que aparentemente, às vezes, a gente até disfarça, até camufla, mas ela está lá. Eu quero trazer mais, nesse campo, eu quero trazer mais uma questão. Lá no Marli, Oi. Eu de novo, tá? Ó, você falando... pessoa que gosta de falar. Que eu ia comentar aqui? Não, essa questão da doença primeiro no corpo espiritual, no perispírito, e depois ela acaba chegando no corpo físico, né? Então, tem uma coisa interessante aqui, que eu tive o câncer de mama na mama direita, numa determinada localização, acima, né? Uma posição Sim. aqui, que eu tive um nódulo, né? Sim. Só um pouquinho aqui. E aí eu tenho uma coisa interessante, porque a minha filha caçula está com 12 anos, né? Então, eu tive esse câncer, ela estava com 10, tá? Só que quando eu estava gestante, quando eu estava grávida dela, eu estava tomando passes, fazendo um tratamento espiritual, aqueles passes de gestante, né? Por conta da gestação dela e tudo. E numa das vezes que foi 10 anos antes de eu desenvolver a doença. Numa das vezes que eu tomei o passe, eu senti exatamente naquela localização, eu senti algo estranho, como se tivesse alguma coisa ali, né? Que eu na hora não percebi, mas falei, tem alguma coisa aqui, assim, deu, sabe, aquela percepção no momento do passe. E a pessoa que estava dando o passe também levou a mão, assim, naquela regiãozinha.
Então, veja que interessante, eu nunca tinha tido nódulo na mama, nunca tinha tido nenhuma alteração da mama, nunca. E nessa ocasião eu ainda estava gestante da minha filha. Então, essa marca no meu perispírito, essa lesão, né, ela vinha de muito antes, já estava comigo, né? Só foi desenvolver a doença, o câncer, 10 anos depois. Olha, e isso me marcou muito, porque a sensação que eu tive é que mostraram para mim, de certa forma, né? Ali, naquele momento, mostraram aquela... Só que, é claro, não podia nem imaginar, né? Exatamente o que era, mas eu senti alguma coisa aqui. Então, é isso que você está falando aí, a doença começa é do espírito a doença, né? É do espírito, é do corpo espiritual, ela leva um tempo, né? No meu caso aí, ó, foram 10 anos, não é? Sim. Curioso isso? Então, são essas marcas que a gente traz, né? No perispírito da gente. Esses distúrbios, né, que a gente tem. Eu só complementando isso que você está falando, acho que vai vir bem resposta, bem complementando o que você fala. Olha só, na questão 96 do livro Consolador, que é do próprio Emmanuel, né? Psicografado pelo Chico, mas são ideias do Emmanuel. Então, a pergunta que foi feita para ele é o seguinte: toda moléstia do corpo tem ascendente espiritual? Olha o que ele fala: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogênia é um conjunto de inferioridade do aparelho psíquico. Então, as doenças, a inferioridade é uma doença que está lá que de alguma forma manifesta, né? Uma dor no joelho, nas articulações. Dizem que quem tem problema na articulação, porque tem dificuldade de se locomover, enfim, tem várias teorias, né? Mas a gente vê aqui que as doenças nossas, elas estão registradas no nosso espírito. São fatos, são sentimentos que nós nutrimos através de encarnações e que uma hora começa a manifestar-se. De acordo com o Divaldo, uma palestra que uma vez eu vi, que ele disse assim, que a mulher foi reclamar para ele que estava com câncer, que estava em tratamento, chorosa. Ele usou uma expressão que eu nunca mais esqueci, nunca mais ouvi essa palestra, mas ele falou assim: você está saindo do túnel. O câncer que você está saindo do túnel. Você deve agradecer, porque você está depurando o seu perispírito. Através dessa doença, você está limpando. Então, você está saindo do túnel. Tem muita gente que ainda está entrando, que ainda está fazendo um monte de coisas para atravessar esse túnel escuro. E você já atravessou esse período negro, você está saindo. Não chore mais, dê graças a Deus. Então, a gente, às vezes, logicamente, que quando você está com a dor, não adianta você te lembrar que, de graças a Deus, a gente chora mesmo. Marli. Oi. Boa tarde a todos. Eu estou aqui ouvindo aqui e lembrando de mim também, porque quando eu tive a minha filha, hoje o mês que vem ela faz 15 anos. Quando eu tive ela tinha Sim. 1 mês de vida, eu estava balançando ela na rede. Quando eu fui pôr o bico, né, o biquinho na boca dela, eu caí de 4 no chão, como se alguém tivesse me dado um murro, um cacete aqui na minha lombar. Eu caí de 4, eu estava de resguardo, 1 mês que ela nasceu. E aí eu custei a levantar, quase que eu não consigo, levantei, e depois comecei a fazer fisioterapia, e depois melhorou. A dor que eu tive na minha lombar melhorou. Não entendi como que tudo isso aconteceu. Eu caí de 4 no chão, como se alguém tivesse me dado um cacete na coluna. E agora tem 3 anos que voltou essa dor. Voltou e agora veio para matar mesmo. A dor é insuportável. Se eu ficar em pé ou caminhar, é uma dor terrível. Então, eu sei que isso aí eu carrego do espírito. Mas, assim, eu não vou mentir que eu preciso de cirurgia. Eu tenho muito medo de morrer, não vou te mentir.
Renata, mas às vezes é um momento, né, Marli, dela, já veio com essa dor imensa para você resolver também, né? Porque eu tive muito sucesso no meu tratamento. Eu tive muito sucesso, e hoje eu tenho essa sensação que a Marli falou também, foi uma coisa que se resolveu, sabe? Da impressão que passou, que era algo que eu precisava passar, né, por isso. Essa experiência. E hoje eu estou mais aliviada, sabe, Renata? Às vezes vale a pena você fazer sua cirurgia, fazer, né? Não, eu fico me inspirando em você. Eu vou chegar lá. Vai sim, então, né? A gente não pode esquecer do exemplo daquela mulher que sofria de hemorragia, né? Aquela mulher que Jesus curou, ela há 10 anos, ela ficou 10 anos sofrendo e procurava, mas só que ela tinha uma característica, ela não parou, ela não ficou, se conformou com a dor, ela foi atrás, né? Então, eu acho que a gente também tem essa obrigação, né, de vir. E talvez tenha sido uma experiência muito forte sua entre a dor e o medo, né, de desencarnar, talvez esteja ligado. Mas é como a Simone falou, a gente tem que romper essa barreira. Né? Aí, eu só sei que vocês me ajudam muito aí com o estudo aí. Vocês me ajudam muito. Obrigada. Então, conte conosco, viu, Renata? A gente está aqui para isso, né? Para dividir as nossas dificuldades, as nossas, né, situações da vida mesmo. A gente está aqui nesse estudo para um amparar o outro, né? Tá, obrigada. Então, vamos lá, gente. Aí, então, ele fala que o espírito continuava doente. Ele já estava em recuperação física, mas ele reconhecia que o espírito ainda estava doente. Aí, o que a mãe fala? Ora, filho, deves abrir-me o coração com mais sinceridade e mais franqueza. Confia-me as tuas mágoas mais íntimas, pois é possível que te possa dar algum consolo. Não, mãe, não devo fazê-lo. E assim falando, Agripa Severus, fosse pelo estado de abatimento que ainda se encontrava, fosse pela necessidade de um desabafo mais intenso, desatou em pranto, surpreendendo amargamente o coração materno com a sua inesperada atitude. Então, quando ela tocou ali, vamos dizer, naquele ponto frágil, ele desabou, né? Aí ela diz assim, mas que é isso, filho? Que se passa em teu íntimo para sofreres dessa forma? Perguntou-lhe Catúrnia, extremamente penalizado, enlaçando nos braços carinhosos. Diz-me tudo, prosseguiu aflita. Não me ocultes tuas mágoas, Agripa, porque eu saberei remediar a situação de qualquer modo. Era o coração materno falando, né? Aí ele diz assim, mãe, minha mãe, disse ele então, num longo desabafo, eu sofro desde o dia em que Plínio me arrebatou a mulher desejada. Sinto na alma uma atração misteriosa por Flávia e não posso conformar-me com a dolorosa realidade desse casamento que se aproxima. Olha, mais uma vez, a visão dele. Ele fala, o Plínio me arrebatou. Mas não foi isso que aconteceu. Mas na visão dele, era como se ele tivesse arrancado ela dele. Mas não foi isso. A união do Plínio com a Flávia foi muito espontânea, muito natural. Aí, continuando aqui, né? Acredito que se meu pai ainda vivesse, procuraria salvar minha situação, conquistando para mim esse matrimônio, com as resoluções providenciais que lhe conhecíamos. Outro engano, outra ilusão dele, porque o pai queria essa união. A gente vai lembrar lá no início, acho que no primeiro capítulo, já há uma insinuação de que o Flamínio queria o casamento do Plínio com a Flávia. Inclusive, a doença já era motivo de preocupação, porque como que ia ter um casamento assim com uma pessoa com uma doença incurável, que eles consideravam incurável, como a hanseníase que Flávia tinha? Então, inclusive, a tentativa de buscar a cura, transferindo-se para a Palestina, também tinha essa consideração. E, naquele momento, antes de morrer, o Flamínio pergunta por Plínio,
Você tem alguma coisa com a mulher, com a filha Ai, eu esqueci o nome do tio do... Ai, esqueci, Sávio, Do né? Sálvio. Sálvio. Ele fala, não, pai. Aí, o que ele faz? Ele junta a mão dos dois. Ele junta a mão do Plínio com a da Flávia e abençoa. Quer dizer que, então, era mais uma ilusão na cabeça do Agripa, de achar que o pai ia ficar a favor dele. Não ia acontecer isso. Aí ele prossegue. Esperei sempre, através de todas as venturas da mocidade, que me surgisse no caminho a criatura idealizada dos meus sonhos, para organizar um lar e constituir uma família. E quando aparece a mulher das minhas aspirações, eis que me arrebatam. E quem? Porque a verdade é que, se Plínio não fora meu irmão, não vacilaria em usar e abusar dos mais violentos processos. Olha, ele não, o que segurava ele era o fato dele gostar do irmão, né? Os mais violentos processos para atingir a consecução dos meus desejos. Capúrnia ouviu-o em silêncio, compartilhando das suas angústias e das suas lágrimas. Ignorava aquele duelo silencioso de sentimentos. E somente agora podia compreender a moléstia indefinida que lhe devorava o filho mais velho avassaladoramente. Então, veja bem, duelo silencioso de sentimento. Eu gostei dessa expressão. Ele vivia pela atração, pelo amor que ele sentia pela Flávia, mas, ao mesmo tempo, também ele gostava do irmão, que era, aparentemente, o rival dele, né? Ele gostava, então ele vivia nesse conflito, porque se aquele rival dele não fosse irmão, ele já tinha resolvido o problema, pelo que ele falou ali. Seu coração possuía, porém, bastante... O coração de quem? Da Capone, né? Seu coração possuía, porém, bastante experiência da vida e dos costumes do tempo, para ajuizar com o máximo acerto a situação, e, transformando a sensibilidade feminina e os receios maternais em rígida fortaleza, respondeu-lhe comovida, acariciando-lhe os cabelos numa doce atitude. Então, o que vai fazer a Capúrnia quando ela descobre essa situação? Ela vai falar para ele o seguinte: meu Agripa, eu te compreendo, coração, e sei avaliar a intensidade dos teus padecimentos, os seus padecimentos morais. Precisas, porém, compreender que há na vida fatalidades dolorosas, cujos problemas angustiantes devemos resolver com o máximo de coragem e paciência. Aí ela vai trazer os brios, chamar... Olha, você é forte. Ela fala, a vida tem fatalidade, a vida tem situações que vai exigir de nós coragem, né? E é isso que ela está conclamando, esses valores que ela sabia que o filho tinha, né? E fala das fatalidades, né? O que é fatalidade? É aquilo que a gente não pode... que a gente não pode... Ai, fugiu da minha mente. Que a gente não pode evitar. Interferir, né? Não pode mudar, né? Não pode mudar. A gente sabe que, em termos, hoje, dentro da visão espírita, a gente sabe que fatalidade, como uma coisa tem que acontecer, não é bem assim. Porque a gente sabe que fatalidade está muito mais ligada com a lei de ação e reação. Por exemplo, se eu planto espinho, eu vou colher espinho. Então, essa colheita do espinho é uma fatalidade, mas é consequência da minha escolha de ter plantado espinho. Então, se eu destilo ao meu derredor intriga, fofoca, desarmonia, eu vou colher na minha vida também. Então, a fatalidade vai ser aquilo que eu, em determinado momento, plantei, aquilo que, em determinado momento, é o resultado, a fatalidade é o resultado daquilo que eu fiz, das escolhas que eu fiz na minha vida. E isso realmente é inevitável, né? É o tal negócio, você plantou flores, você vai colher flores.
Se você plantou desentendimento, você vai encontrar na sua vida assim, minha vida eu nunca acerto, estou sempre arrumando confusão. Ué, então vê lá o que você espalha ao seu redor para você colher isso. Né? Então, ela diz isso. Continuando as palavras da Cacúnia. Nem foi para outra coisa que os deuses nos colocaram nas culminâncias sociais, de modo a ensinarmos aos mais ignorantes e mais fracos as tradições da nossa superioridade espiritual, em face de todas as penosas eventualidades da vida e do destino. Gente, como não existe coincidência, quando eu estava me preparando para esse estudo de hoje, e caiu nessa parte, era um dia que eu faço Evangelho no Lar. Você acredita que na hora que fui fazer Evangelho no Lar, como não existe coincidência, o assunto era os superiores e os inferiores. Aí eu lembrei e falei, olha a Cacúnia, porque aparentemente parece que a Cacúnia, que arrogância ela falar, né? Que os deuses nos colocou na culminância. Aí eu vi aqui o que é superioridade, o que é autoridade, né? Autoridade, não, assim como a riqueza, assim diz a mensagem do Evangelho no segundo o Espiritismo. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar conta aqueles que dela se acham vestidos. Deus a dá e a tira. E aí, seguindo essa mensagem aqui dos superiores e dos inferiores do Evangelho, há um texto que diz aqui: Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando julga conveniente, e a retira quando bem aprouver. Aí diz aqui, aqui ela é meia grande, eu não quero ler muito, porque o nosso tempo está curto, mas ele diz aqui: aquele que disponha de alguma autoridade, Deus perguntará: que uso fizeste dessa autoridade? E cobrará também o uso que os subalternos fizerem daquela autoridade. Por exemplo, você tem uma autoridade e você, como pai, dá um exemplo, que a paternidade não deixa de ser uma autoridade sobre os filhos, né? E se seus filhos vêm errar em função daquilo que você passou ou daquilo que você exemplificou, você será responsabilizado por isso. Por isso que ela diz aqui, a ensinarmos aos mais ignorantes. Então, você vê que ela dá uma sacudida naquele filho. Olha, nós estamos na classe mais alta da sociedade romana. Na hierarquia, existem outros, e nós temos que dar exemplo. E você faz parte dessa elite, vamos dizer. Tem outras pessoas, você tem que dar um exemplo. Não é à toa que você está nisso. Então, chama ele a uma realidade, para ele se reerguer daquela situação, daquela prostração, e cobra dele. E nessa parte aqui do Evangelho, só depois, se vocês tiverem oportunidade de ler, leiam, é o capítulo 17, o item 9, tá? Do Evangelho, que fala sobre a autoridade, os superiores e os inferiores. Então, é importante, né? Ela sem querer aqui, ela realmente fala uma realidade. Pode parecer até com um pouco de arrogância dela falar que ela está na culminância. E, realmente, na hierarquia, por exemplo, de Roma, da época, eles estavam... depois de César, vinha eles. Né? Depois do imperador, vinha ele. Vinha essa classe, né? Que eram os senadores, os patrícios, né? E eles tinham, então, ela cobra dele essa exemplificação que cabia ao Agripa fazer. Continuando, gente, já está em cima da hora. Sufoca no teu íntimo essa paixão injustificável. Olha, ela diz, é uma paixão injustificável, não tem explicação, não tem justificação. Mesmo porque sinto que Flávia e teu irmão nasceram neste mundo com os seus destinos entrelaçados. Foi tão espontâneo e tão natural o encontro dos dois que ela mesmo reconhece. É como se eles já tivessem, é a alma gêmea dele, né? Plínio ainda era uma criança de colo quando teu pai já projetava esse matrimônio
agora prestes a consumir-se. Então, era uma realidade, vamos dizer assim, não era só pelo fato do pai querer esse casamento, mas eles também se sentiram bastante atraídos, né? Aí ela diz para ele: ser forte, meu filho, continuava a nobre matrona, enxugando-lhe as lágrimas silenciosas e tristes, porque a existência exige de nós, algumas vezes, esses gestos de renúncia ilimitada. Mais uma vez, ela está dando... Olha, a vida, às vezes, nos pede, né? A gente renunciar a determinada... Então, enxuga essas lágrimas e segue adiante. Ergamos, todavia, nossa súplica aos deuses de Júpiter. Há de chegar para a tua alma ulcerado o necessário conforto. Agripa, depois de ouvir a voz materna, sentia-se mais ou menos aliviado, como se o seu íntimo houvesse serenado após uma tempestade dos mais antagônicos sentimentos. Então, a gente vê, eu achei interessante aqui também, gente, a gente vê como é necessário, às vezes, a gente desabafar, né? Você, por exemplo, estava falando há pouco, né, dos seus problemas, da coluna. Na aula passada, a Maria Eunice, né, desabafou a respeito do filho. Então, a gente precisa disso, né? Às vezes, a gente precisa botar para fora, precisa... E quando a gente vê numa situação como essa, saber ouvir. Às vezes, a pessoa só quer falar, né? Só que o simples fato dela falar já ajuda, né? Já cura. Já cura. Não tem. Então, é importante a gente também estar atento, né? Principalmente, às vezes, pessoa idosa que gosta de contar, a gente, não fica impaciente. Escuta, né? Então, você vê que ele mesmo, o fato dele pôr para fora e a mãe animá-lo, né? Dizer, buscar valores, falou, não é assim, meu filho, e tal, já achou, já serviu, ele já se sentia, não estava curado, né? Porque a dor ainda estava lá, mas ele se sentia mais aliviado, mais encorajado. Então, vamos lá. Capúrnia. Mas a cura que eu falo é que a gente se fortalece demais em Deus quando a gente conversa com as pessoas certas e que nos orienta certo, né? Da fé, da confiança em Deus. Só da gente estar ouvindo alguém dar força para a gente, a cura elimina o medo, sabe? Você tem mais força, mais ânimo, você tem esperança. É essa cura que eu estou falando. Realmente você tem razão. Já é um processo da cura, né? Realmente. Ela diz aqui, ó, considerou que as ponderações maternas representavam a verdade e preparava-se intimamente, ainda com a penosa impressão psíquica que o atormentavam, para se resignar infinitamente com a situação dolorosa e irremediável. Capúrnia deixou passar alguns minutos antes de lhe dirigir a palavra novamente, como se aguardasse o efeito salutar das suas primeiras ponderações, continuando. Não te interessaria agora uma viagem à nossa propriedade de Aveno? Bem sei que, pela força da tua vocação e pelo imperativo das circunstâncias, teu lugar é aqui, como sucessor de teu pai. Mas essa viagem representaria a solução de vários problemas urgentes, inclusive o teu caso íntimo. Então, ela também já dá uma sugestão para ele se afastar um pouco, né? Apesar de reconhecer que ele, como primogênito, ele, como mais velho, lá seria o representante natural do filho, do pai, mas aquela viagem também seria interessante para ele. A Agripa ouviu a sugestão com o máximo interesse, replicando afinal: minha mãe, tuas palavras carinhosas me confortaram e aceito a sugestão, a ver se consigo encontrar o maravilhoso elixir do esquecimento. Contudo, desejava partir com atribuições de Estado, porque, desse modo, poderia demorar-me em Massília. Massília é a região de Marsella, né, que hoje é uma região ali perto da França, que era domínio, que nesse momento era domínio romano, né? Lá permanecendo com a autoridade que me será necessária em tais circunstâncias. E não poderias conseguir facilmente este propósito? Acredito que não,
para demandar essa viagem com atribuições oficiais, apenas conseguiria os meus intentos em caráter militar. Quer dizer, ele só conseguiria ir se ele fosse como um soldado, como um comandante de tropa, enfim, como um aspecto militar. E por que não movimentarmos nossas prestigiosas relações de amizade para obter o que desejais? Bem sabes que, com o auxílio de Públio e do senador Cornélio Dócios, Plínio aguarda promoção a oficial em breves dias, com amplas perspectivas de progresso e novas realizações futuras no quadro das nossas classes armadas. Então, já tinha havido uma mexida do tapete, vamos dizer, trançar os pauzinhos para obter uma promoção por Plínio. Por que não por Agripa? Né? É isso que a mãe está dizendo. Né? Dizem mesmo que o imperador Cláudio, consolidando a centralização de poderes com a nova administração, se mostra satisfeito quando transforma as regalias políticas em regalias militares. Então, ela não via muita dificuldade, não. A mim, só me causaria orgulho e satisfação oferecer meus 2 filhos ao império para a consolidação de suas conquistas soberanas. Assim o farei, replicou Agripa, já de olhos enxutos, como se as sugestões maternas constituíssem brando remédio para as suas penosas preocupações. Então, você vê, ele já estava envolvido não, já estava pensando, já estava fazendo planos. Uma pessoa que estava derrotada, entregue à tristeza, ele já tinha dado um up. Puxa, que bom, ele já estava... A cabeça voltou de novo a funcionar. Ainda sentia-se triste por não ter o amor da Flávia, mas já estava mais animado. Né? Aos poucos, escoavam-se no horizonte os derradeiros clarões rubros da tarde que davam lugar a uma formosa noite cheia de estrelas. Amparado pelos braços maternos, o moço Patrício recolheu-se mais confortado aos aposentos, esperando o anseio de providenciar quanto aos seus novos planos. Então, após acomodá-lo convenientemente, voltou Capurnia ao terraço, onde procurou repousar das intensas fadigas morais. Suplicando a piedade dos deuses, fixou nos céus constelados os olhos lacrimejosos. Parecia que o coração lhe havia parado no peito para assistir ao desfile das recordações mais cariciosas e mais doces, embora com a mente torturada por pensamentos amargos e dolorosos. Antes de nós continuarmos, rapidamente, eu não vou poder deixar de comentar. Porque quando eu estava estudando esse pedaço, esse trecho, preparando o nosso estudo, eu não pude deixar de fazer uma comparação na atitude das 2 mães, a Capurnia e a Flúvia, e dos 2 filhos. Você vê, a Aurélia foi reclamar para a Flúvia justamente do noivado, quando ela percebeu que o Plínio se afastou dela, afastou da festividade, e ela tecia planos. Ela não amava o Plínio com esse amor do Agripa em relação a Flávio, mas ela estava achando que ia sair lá um casamento. Né? Qual que foi a atitude da Flúvia? O que a Flúvia fez? Ensinou ela a tramar, né? A usar os ciúmes, a perfídia. Você começa a se envolver com o Emiliano, usando os outros, né? Para provocar ciúmes. Aí ela fala, e se não der certo, a mãe? A gente vai procurar um feiticeiro, um bruxo. Então, e quem que faz a Capurnia? A Agripa não foi reclamar para a mãe da mesma coisa, de um amor não correspondido? E o que a Capurnia faz? Capurnia ergue ele, busca os valores morais que ele tinha, não, pede coragem, pede renúncia, pede respeito, anima, joga a pessoa para cima e a outra. Mas aí eu fiquei pensando, mas as 2 eram diferentes, cada uma deu aquilo que tinha. A Flúvia
Ela não tinha outra coisa no coração a não ser isso. Ela não tinha respeito, ela não tinha renúncia. Ela se envolveu com o cunhado, com o marido da irmã, e não tinha nenhum remorso por isso. Ela passou a orientação daquilo, dos valores que ela tinha no seu íntimo, diferentemente da Capurnia, né? E o mais que me chamou a atenção é que quem está no meio disso aí? A Flávia. Imagine essa menina, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é energia negativa por parte da Aurélia, né? E uma energia também, ela no meio. Aí eu lembrei de um estudo que nós fizemos, acho que foi a Alexandra que falou, que um dia faria falta à Flávia a participação da Lívia na sua educação, porque a Lívia entraria com aspecto moral, né? Por que a Lívia ela se mantinha forte? Porque ela aceitava os ensinamentos do Cristo. Então, aquilo não afastou dela a dor, né? Que ela sentia, mas a encorajava. Porque toda vez que ela se sentia triste, ela lembrava que Jesus, um homem bom, aquele homem bom que só espalhou uma maravilha, sofreu até o fim. Por que eu não posso suportar esse sofrimento? Porque para ela foi um sofrimento atroz o marido ter afastado ela da vida conjugal, o marido ter afastado ela da educação da filha, mas ela jamais se entregou. Sofria, mas jamais se entregou. Então, eu vendo assim, puxa vida, uma hora, daqui para frente, a gente vai ver a falta que esse ensinamento espiritual vai fazer na vida da Flávia, né? E principalmente no meio dessa turbilhão de sentimentos tão negativos a qual ela estava envolvida, né? Sem perceber. Eu não pude deixar de ver de comparar atitudes das duas mães, tá? Então, vamos lá, gente, nós temos que caminhar para o final, senão não vai dar tempo. Mais de 6 meses, então, aqui ela começa a lembrar um pouquinho, mais de 6 meses haviam decorrido após a morte do esposo. E a nobre matrona sentia-se já completamente estranha na sociedade e no mundo. Aí a gente vê o quanto ela era ligada ao marido, né? Que já a ausência do marido, ela estava meio alienada, ela estava meio perdida naquele ambiente. Fazia prodígios mentais para enfrentar dignamente a sua situação social, porquanto sentia na sua velhice resignada que o curso do tempo vai insulando, vai isolando determinadas criaturas à margem do rio infinito da vida. Então, essa é a ideia, ela já estava se sentindo idosa, velha, isso que muitas vezes, até hoje, né? Às vezes o idoso ele é meio afastado, ele é meio isolado, ele é colocado no quartinho lá do fundo para ficar lá. Na nossa sociedade ocidental, a velhice ainda não é bem valorizada. Graças a Deus já vem mudando, mas não é tão bem valorizada como os orientais, eles valorizam muito mais o velho como uma figura pela experiência de vida do que nós ocidentais, né? Sentia no ambiente e nos corações que a rodeavam uma diferença singular, como se faltasse uma peça do mecanismo do seu raciocínio para completar um precioso julgamento das coisas e dos acontecimentos. Essa peça era a presença do esposo, que a morte arrebatara. Era sua palavra ponderada e amorosa, meiga e sábia. Então, ela sentia falta do companheirismo, da presença, né? Eles eram pessoas que se complementavam, né? É isso que ela sentia falta. E nós vamos ver que onde mais ela sentia falta. Desde os primeiros dias de permanência na casa dos amigos, recebera de Lívia e de Públio, em separado, as mais dolorosas confidências sobre os fatos da Palestina que lhes comprometeram para sempre a aventura e tranquilidade conjugal. Então, ela escutava, de um lado, a versão do Públio, do outro lado, a versão da Lívia.
Mobilizando, porém, todas as suas faculdades de observação e análise, não conseguira pronunciar-se em definitivo quanto aos acontecimentos em favor da inocência da sua bondosa e leal amiga. Se aos seus olhos, Públio Lentulus era o mesmo homem integrado no conhecimento dos seus nobilíssimos deveres junto ao Estado e das mais caras tradições da família patrícia, Lívia pareceu-lhe excessivamente modificada nos seus modos de crer e de sentir. Então, ela tinha dúvida, ela não sabia que posição, como se posicionar, como ela opinar, como ela ajudar aquele casal. Por um lado, ela via o senador do mesmo jeito, mas a Lívia tinha mudado muito. A Lívia estava muito modificada. E a tal ponto dela mesmo achar que a amiga era leal, ela põe em dúvida. Será que Lívia realmente não se envolveu com Pôncio Pilatos? Ela tinha dúvida. Olha só, a Lívia havia mudado tanto que ela tinha dúvida. Por isso que ela fala que ela queria ouvir a opinião sempre equilibrada, sempre ponderada do marido, mas ela não tinha. Então, continuando aqui, já para encerrar. Na sua concepção de orgulho e vaidade raciais, não podia admitir aqueles princípios de humildade, aquela fraternidade e aquela fé ativa de que Lívia dava pleno testemunho junto dos próprios escravos, dentro dos postulados da nova doutrina que invadia todos os departamentos da sociedade. Então, ela não conseguia entender aquela noção de igualdade, de irmandade, de fraternidade, a maneira como Lívia tratava os escravos, né, com respeito. Aquilo era muito... Dentro da cabeça dela, não dava para entender aquilo. E é interessante que, no finalzinho, a gente já começa a perceber que os ensinamentos do Cristo já estavam começando a chegar em Roma. Porque olha como ela diz aqui, da nova doutrina que invadia todos os departamentos da sociedade. Significa que esses ensinamentos do Cristo já estavam presentes em Roma. Então, não era totalmente desconhecido para ela, só que era difícil dela aceitar. Quanto desejava ela ter ainda o esposo ao seu lado, de modo a poder submeter-lhe aqueles assuntos íntimos, a fim de lhe adotar a opinião sempre cheia de ponderações e sabedoria. Mas agora estava sozinha para raciocinar e agir, com plena emancipação de consciência, e por mais que buscasse no íntimo uma solução para o doloroso problema conjugal dos amigos, nada podia dizer nas suas observações e no exame das tradições familiares, cultivadas pelo seu espírito com o máximo de orgulho e de cuidado. Então, ela tinha dificuldade de dar uma opinião, né? Ela queria, como sentia falta da presença, da opinião do amigo, do marido, né? Porque ela estava confusa, porque na cabeça dela ela raciocinava como público, com os valores familiares, de raça, de diferença social. E Lívia era completamente diferente. Então, estava difícil, a ponto de ela duvidar da própria honestidade da amiga, né? Gente, era aqui, nós passamos um bom tempo, mas nós começamos um pouquinho mais tarde, né? Mas era isso que nós tínhamos a dizer. Alguém tem alguma colocação? Cida, quer falar, Cida? Não, eu ia ver se pode parar a gravação. Pode pôr. Você pode pôr